Oi, gente! Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas mais, em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que mais gente poderia conhecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. Queria deixar um agradecimento especialíssimo a todo mundo que assina o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. É por causa de vocês que eu consigo fazer este canal. Antes do quadro de hoje, eu queria dar uma dica para você, galera. Acabou de sair Encontros com Criaturas Notáveis, meu novo livro, já está à venda no meu site andrebarcinski.com.br. É uma coletânea de 115 das melhores entrevistas que eu fiz em mais de 30 anos, 37 anos de jornalismo cultural. Tem um capítulo muito legal com obituários, 50 obituários de pessoas muito famosas, e também tem um capítulo com as minhas obsessões, os artistas sobre os quais eu mais escrevi, de David Bowie, Raul Seixas, passando por Noel Rosa, James Ellroy. Tá disponível no meu site, galera. Bom, e hoje a gente vai falar de um filme que eu amo, que é de uma época do cinema, talvez a minha preferida, que é o expressionismo alemão. Na verdade, esse filme foi feito na Áustria, não foi feito na Alemanha, mas ele é um filme, digamos, que entra, pode ser considerado um dos filmes integrantes dessa onda expressionista, né? O cinema expressionista, ele surge ali na virada dos anos 10 para os 20, na Alemanha, e ele é marcado por uma teatralidade muito forte, né? Temas muito ligados ao sobrenatural, ao terror. Era um cinema que capturava realmente, digamos assim, almas em conflito, né? Era um cinema muito conflituoso, um cinema muito cheio de questões filosóficas, questões existenciais. E grandes cineastas surgiram nesse período, né? Fritz Lang, Murnau, Pabst, até pessoas que depois fizeram carreiras em Hollywood, Billy Wilder, Lubitsch, todos eles, ou muitos deles surgiram nesse período aí na Alemanha. E alguns dos filmes mais famosos desse período são o Gabinete do Dr. Caligari, né, do Robert Wiene, os filmes do Murnau, né, como Nosferatu, os filmes do Fritz Lang, Metrópolis, assim, tem muitos filmes sensacionais. Eu fiz um curso especial sobre história do cinema expressionista, está no meu site andrebarcinski.com.br. Os assinantes podem ter acesso a esse curso. Mas eu queria falar de um filme que é pouquíssimo falado, citado, quando a gente conversa sobre expressionismo, né, que é As Mãos de Orlac. Né, As Mãos de Orlac, ele foi feito na Áustria em 1924 e dirigido e estrelado pela mesma dupla genial que fez o Gabinete do Dr. Caligari alguns anos antes. Eu estou falando do diretor Robert Wiene e do ator Konrad Veidt, né? O Robert Wiene, ele tem uma carreira brilhante, assim, né? Porque ele já era um ator, ele já era veterano, já era um diretor veterano. Ele nasceu se não me engano, no 1870, final dos anos 1860. Então ele já era um diretor veterano, né, quando ele quando ele entrou nessa onda expressionista, e ele fez o que é considerado por muitos a grande obra-prima do cinema alemão dos anos 20, aliás, do cinema mundial dos anos 20, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Né, galera, se vocês não viram esse filme ainda, é imprescindível esse filme, né? Ele é talvez o primeiro thriller psicológico, um dos primeiros filmes de terror suspense psicológico. É a história de um assassino serial, lida com sonhos, lida com a imaginação. A maneira como o Wiene filma, né, a cenografia do filme, ele é considerado o filme expressionista por excelência, porque os cenários, eles são todos tortos, eles são pintados, e tem uma irrealidade na construção dos cenários que torna a experiência de ver esse filme muito mais, até lisérgica, meio psicodélica, completamente alucinante, assim. Esse filme realmente é uma aula de cinema e é necessário assistir. Como o Wiene fez o Gabinete do Dr. Caligari, os filmes subsequentes dele não foram tão falados assim, mas As Mãos de Orlac, galera, que está disponível gratuitamente, é um filme que já tem 100 anos, né? Fez 100 anos esse ano. Ele é de 24. Ele está disponível no YouTube gratuitamente, com legendas em português. Ele tem que ser visto. Eu acho que ele não é um filme tão esteticamente radical quanto o Gabinete do Dr. Caligari, mas ele é muito emocionante, porque ele
faz parte de uma onda do cinema expressionista, né? A gente tem a tendência de achar que o cinema expressionista é todo igual, né? Todos os filmes eram iguais, então eles não eram, né? Você tem cinema expressionista de um gênero mais ligado ao terror, né? E você tem um cinema expressionista mais até futurista, né? Como Metrópolis e tal, mais de crítica social. Mas você tem também uma vertente do cinema expressionista que é uma vertente, digamos, mais policialesca, mais de thrillers policiais ou thrillers... Não vou dizer que eles não mexem com distúrbios da alma ou com sobrenatural, também mexem. Mas quando a gente pensa em filmes como a série Dr. Mabuse, né, que o Fritz Lang fez, chegando até 1930, 31, uma grande obra-prima, que é M, o Vampiro de Düsseldorf, também do Fritz Lang, aí já um filme falado, né, um dos primeiros filmes falados desse movimento, que aí nem pode ser considerado exatamente um filme expressionista, mas é uma consequência, digamos, do cinema expressionista. Você tem na Alemanha uma série de filmes policiais que lidam com crimes, que lidam com investigação, são filmes sensacionais, e As Mãos de Orlac é mais ou menos assim, ele é uma mistura, digamos, de um thriller sobrenatural com histórias policiais. E a história é o Conrad Veidt faz um pianista, vou contar rapidamente, não vou dar spoiler aqui, porque essa é a premissa do filme, né? Ele perde as mãos, ambas as mãos, ele é um pianista super conceituado e tal, ele perde ambas as mãos num acidente e um cirurgião, digamos assim, transfere, costura no corpo dele um par de mãos, né? Que depois se descobre era de um assassino. Então toda essa loucura, né, de ter as mãos de um cara que já cometeu assassinatos, deixa o pianista, interpretado pelo Conrad Veidt, completamente louco. E não vou ficar dando spoiler aqui, mas o filme lida com isso, lida com um cara que usa as mãos para fazer coisas belas e de repente ele digamos, trocam-se as mãos deles por mãos de uma pessoa que cometeu atos terríveis. E o filme lida com questões existenciais maravilhosas, assim, muito, muito profundas, além de ser um thriller policial, dramático, assim, incrível. Esse filme é brilhante. A estética do filme é maravilhosa, né? Essa coisa do claro e escuro, o uso da fotografia super contrastada, da tentativa de representar cinematograficamente o estado mental e psicológico dos personagens. Então tem muitas cenas assim meio oníricas, cenas de sonhos, cenas de pesadelos. É um filme absolutamente fantástico e vale a pena você assistir, vale a pena pesquisar também sobre o Robert Wiene, que é um cara muito, muito interessante, né? Só para não errar aqui o ano de nascimento do Robert Wiene, é isso, ele nasceu em 1873. Então, quando ele faz lá o Gabinete do Dr. Caligari, em 1920, ele já tem quase 50 anos de idade, ele não é um moleque, né? E As Mãos de Orlac é um dos últimos filmes dele, porque o Wiene, ele era judeu, né? Na verdade se dizia protestante, mas ele foi tido lá pelo governo nazista como um artista judeu, e ele foge da Alemanha assim que os nazistas tomam o poder, nunca mais volta para a Alemanha, e ele morre logo depois, quer ver? Ele morre em julho de 38, quer dizer, muito pouco, sei lá, 14 anos depois de fazer As Mãos de Orlac, o Robert Wiene morre com 65 anos, é um cara sensacional. Vocês têm que ver os outros filmes dele, né? E o filme é estrelado pelo Conrad Veidt, né? Você, obviamente, se não conhece o Conrad Veidt de Gabinete do Dr. Caligari, pode tê-lo visto já em Casablanca, né? Porque ele é exemplo de um monte de outros, né? Fritz Lang, Billy Wilder, Lubitsch, são todos caras que, ou muitos deles eram judeus, fugiram da Alemanha na época que os nazistas tomaram o poder e foram trabalhar em Hollywood, né? Muitos deles foram, muitos fotógrafos foram, muitos roteiristas e muitos cineastas. E o Conrad Veidt foi, e ele inclusive trabalhou em Casablanca, né? Ele faz um papel em Casablanca de 1941, 42, do Michael Curtiz, que foi o papel que talvez tornou ele mais conhecido assim nos Estados Unidos, em Hollywood. Mas vale muito a pena assistir As Mãos de Orlac, a galera tá de graça no YouTube. Aproveitem e procurem os outros clássicos do expressionismo, Nosferatu, de 1922, do Murnau, todos os filmes do Fritz Lang, O Gabinete do Dr. Caligari, Gabinete das Figuras de Cera, A Última Gargalhada, são filmes assim que vão mudar seu jeito de ver cinema,
além de serem filmes muito legais, aventuras policiais, filmes de terror, são filmes muito emocionantes, até para ver com a família, são muito, muito legais. O Gabinete do Dr. Caligari é um thriller, assim, sobrenatural, que lida com uma questão de assassino serial. M, o Vampiro de Düsseldorf, como eu falei, é um filme já falado, né, já do cinema falado, mas é uma história, assim, policialesca que você fica de cabelo em pé. O filme foi feito há 93 anos, basicamente, e continua super atual. Então é uma grande, grande fase do cinema. Qualquer hora eu faço um vídeo só sobre cinema expressionista. Mas não deixem de ver As Mãos de Orlac, Robert Vine, 1924. O filme fez 100 anos. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, explore meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, você tem acesso a um monte de benefícios, você tem 18 a 20 textos inéditos por mês, pode participar de debates, de cursos, de workshops e tem acesso a um acervo imenso, são mais de 75 cursos e 600 textos que eu me dei lá no site nos últimos 4 anos. Então conheça andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar. Valeu, galera, até amanhã.